Existe uma cidade no interior do Rio de Janeiro, entre as montanhas da Serra Carioca. E no ano de 1995, a única preocupação por lá, o que ainda acontece hoje, era a instabilidade do clima. Chegou então um tempo, naquele fatídico 95, em que os moradores das zonas rurais dessa cidade já não conseguiam mais fechar os olhos ao dormir, aterrorizados por uma presença maligna, uma sombra que se espalhava pelo interior e deixava um rastro de morte por onde passava. A cidade, então, estava envolvida em um clima, dessa vez, não uma tempestade chuvosa, um clima macabro. E essa sombra tinha um nome, na verdade dois: Ibrahim e Henrique Oliveira, conhecido como os irmãos Necrófilo. Esses dois homens transformaram a vida dessa cidade do Rio de Janeiro em um pesadelo. Uma história de terror que se desenrolava bem diante dos olhos daquela população. Uma cidade vive com medo entre as montanhas do estado do Rio. Dois irmãos que já mataram 14 pessoas estão escondidos em algum ponto da mata que cerca a tranquila Nova Friburgo. Os irmãos Ibrahim e Henrique cometeram crimes brutais naquela região. Eles não apenas matavam suas vítimas, eles praticavam o crime de necrofilia, que era o abuso sexual dos cadáveres. E como uma cidade tão pacífica poderia ter virado palco de um filme de terror? De 1991 até o final de 1995, a população da zona rural de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, viveu um cenário aterrorizante. Foram de 8 registrados até 14 pessoas mortas. E os crimes tinham pouco semelhança. Crianças, jovens, adultos e até idosos estavam entre os que foram assassinados. Mas um detalhe chamava a atenção nessas vítimas. 7 tiveram o seu corpo violado após a morte. Como dissemos, a necrofilia era uma prática peculiar desses irmãos. E os responsáveis por esses ataques, Ibrahim e Henrique Oliveira. No bairro de Nova Friburgo, conhecido como Rio Grandina, aconteceu a primeira vítima daquela que a gente tem relatos na história. Naquele 15 de fevereiro, Eliana Xavier, de 21 anos, foi estrangulada com um fio de arame. Os peritos, então, que analisaram o corpo de Eliana, notaram que o corpo havia sido violado. Um tempo depois, uma menina, Norma Cláudia, uma criança de 11 anos, sumiu e, infelizmente, foi encontrada estrangulada, estuprada e com o cadáver também violado, sinais de necrofilia. As peças do quebra-cabeça começaram a se montar. Ibrahim, quando era mais novo, tinha o hábito de caçar, matar os animais e praticar sexo com os cadáveres daqueles bichos. Acontece, então, que ele foi capturado e levado até a delegacia. Nessa época, ele tinha seus 16 anos, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente, que estava em vigor em 1990, o protegia. Esse ano, 1991, então, Ibrahim foi encaminhado para uma medida socioeducativa até completar seus 18 anos. Quando finalmente ele alcançou a maioridade, Ibrahim voltou para cá. Mas algo havia mudado em Ibrahim. Segundo relatos de sua mãe e de sua irmã, ele estava mais agressivo, seu olhar vazio e uma violência que não possuía antes. Havia então suspeitas que ele teria sofrido abusos lá na instituição. Essa que foi fechada em 2012, mas nada dessas histórias foram confirmadas. Então, 4 ou 5 meses depois, após sua liberação, ele voltou para o seu antigo refúgio, Amar, o seu palco de seus crimes. No carnaval de 27 de fevereiro de 1995, parecia uma tarde normal para um casal de namorados que estava tomando banho numa cachoeira em Janela das Andorinhas. João Carlos Maria da Rocha e sua esposa Elisete Ferreira de Lima, um lugar que eles conheciam muito bem, já haviam frequentado ali algumas vezes. Mas o que eles não conheciam e não sabiam é que esse lugar se transformaria em um pesadelo. Elisete descansava deitada nas pedras da cachoeira enquanto João dava alguns mergulhos. De repente ele notou uma sombra se aproximando. Não deu tempo nem de reagir. Foi golpeado com uma pedra. Quase simultaneamente o mesmo acontecia com Elisete, sua esposa. Aquela sombra nada mais era do que os irmãos Henrique e Ibrahim. João lutava para defender sua esposa, mas foi em vão. Elisete, ainda atordoada e ferida, só podia assistir o horror
enquanto seu marido era brutalmente assassinado pelos irmãos Oliveira. E então, para adicionar um nível ainda mais perturbador de horror a este, que já era um terrível cenário, Elisete teve que assistir enquanto os necrófilos violavam o corpo sem vida de seu marido. Uma visão que ninguém deveria testemunhar. Diferentemente das outras mulheres que praticaram necrofilia, um deles a estuprou ainda viva, enquanto o outro parecia se divertir com a cena. Ainda nua e com cortes de canivete pelo corpo, Elisete se jogou de um barranco e acabou sendo encontrada por pessoas que caminhavam na região, levando-a para o hospital mais próximo. No hospital, então, ela relatou para a polícia que os dois homens eram jovens, negros e parecidos entre si, fazendo com que então se confirmassem a suspeita dos irmãos necrófilos. Elisete precisou tomar mais de 30 pontos, sendo 19 deles só na região genital. Essa foi uma história de uma bela tarde de carnaval que se converteu em um pesadelo, deixando uma marca na vida de Elisete e na memória daquelas pessoas que conheciam João e ouviram falar desse crime. Eles cresceram em uma família em que a ordem do dia era a sobrevivência. Com mais dois irmãos, Jailton e Márcia, eles enfrentaram uma vida de muita dificuldade. A educação era um luxo que eles não podiam se dar. Nenhum dos 4 irmãos aprendeu a ler ou escrever. Mas a pobreza não era o único demônio que assolava a família Oliveira. Seu pai era um homem consumido pelo ódio e álcool, que ao chegar em casa bêbado, os espancava sem piedade. Essa infância marcada de violência e negligência foi a sombria introdução dos irmãos, da história dos irmãos necrófilos. Uma história que, para mim, existem monstros que nascem e existem monstros que são criados. Acostumados com as surras após chegar bêbado daquele jeito, chegou um determinado momento em que vizinhos da família Oliveira contavam que os irmãos, Henrique e Ibrahim, ao escutar os passos do pai chegando em casa, fugiam para a mata antes que ele os surrasse. Acostumados então a caçar para poder comer, imbuído de uma doença, um demônio, Henrique e Ibrahim não só caçavam os animais para comerem e se alimentar, mas tinham o hábito de praticar sexo com as carcaças daqueles animais. O que fez a polícia, naquele momento, ter a certeza de que Ibrahim e Henrique eram os responsáveis por aquela onda de mortes no interior de Nova Friburgo. Naquele momento, eles já não voltaram mais para casa. Passaram a viver no meio do mato, se abrigando em cavernas e em tocas. Se alimentavam de caças, pequenos roubos ali da região. Eles se tornaram fantasmas, vivendo nas profundezas da floresta, sobrevivendo de frutas silvestres, se escondendo em cavernas, se transformaram em criaturas da floresta, tão selvagens e impiedosas quanto os animais que lá habitam. Em uma cidade onde todos conheciam todos, um segredo sombrio começou a surgir. Mulheres estavam sendo arrancadas de suas casas, sendo brutalmente assassinadas e violadas. E os responsáveis, eles eram conhecidos, mas permaneciam intocáveis, escondidos nas sombras. Os irmãos Oliveira, como eram conhecidos, haviam desaparecido, engolidos pela vastidão daquela mata de mais de 300 quilômetros quadrados que iam desde o bairro de Rio Grandina, em Nova Friburgo, até Dona Mariana, distrito de Sumidouro. Essa é uma história de uma cidade assombrada por 2 monstros, uma história de medo e de impunidade que deixou uma marca terrível na memória de seus habitantes. Enquanto isso, a família Oliveira, temendo pela sua segurança, fugiu ali da região. A população, enfurecida e desesperada por justiça, incendiou a casa dele. As chamas que consumiam a residência da família Oliveira parecia refletir a ira, o ódio daqueles que foram deixados para trás, clamando por justiça. Segundo os relatos, eles buscaram refúgio em Itaboraí, uma distância de 84 quilômetros aproximadamente de onde moravam em Friburgo. Mas a pergunta que permanece é: onde está a justiça para as vítimas desses irmãos até aquele momento? Onde estava a justiça? E até quando a sociedade teria que conviver com aqueles monstros? Foi aí então que um outro demônio começou a surgir no meio daquela comunidade. Dessa vez, bem mais conhecido: o racismo. Dominado pelo medo e pela paranoia, a população desconfiava de qualquer homem negro. A simples presença de 2 indivíduos negros era suficiente para atrair a atenção da polícia.
que não hesitava em abordar, revistar, questionar qualquer tipo de pessoa com esse estereótipo, alimentando a ilusão que seriam os irmãos Ibrahim e Henrique. Vera Lúcia Damasceno, quase esse nome. Ela ficava com muita pena deles. Afinal, além de ser tia, eles estavam sem casa, sem qualquer tipo de amparo. Então ela acabava sempre levando comida, deixava ali escondido para que Ibrahim e Henrique comiam. Mas a população tinha alguma suspeita de que ela estava cobertando eles. Por algum tempo eles ficavam observando os movimentos de Vera. Naquele 1º de abril de 1995, Vera foi vítima dos próprios sobrinhos. A crueldade se materializou em facadas, estupro e pauladas, deixando um rastro de horror e desespero. Seu desaparecimento foi o estopim para uma busca incansável. E lá, na densa mata, cerca de 200 metros de sua própria casa, a verdade macabra se revelou. Vera Lúcia foi encontrada. Seu corpo estava marcado por atrocidades indescritíveis. Um tronco foi cruelmente inserido em sua genitália. Eles tentaram empalar a Vera. Um testemunho grotesco do mal que consumiu Ibrahim e Henrique. Eles não hesitaram em fazer até sua própria tia de vítima. Entre o crime e outros irmãos se embreavam nas matas, escapando da captura incessante da polícia naquele momento. A sua fuga era pontuada por invasões a sítios, chácaras, parecido com o caso Lázaro. A diferença é que o caso Lázaro durou 30 dias. Os irmãos necrófilos, vocês vão ver. Acontece que os irmãos necrófilos conheciam muito as cavernas que existiam naquela região, onde eles improvisavam acampamentos e passavam as noites. Em meio ao caos crescente na cidade, mais uma vítima foi levada ao terror. Dessa vez, Odete de Carvalho Silva, uma mulher de 56 anos, teve sua vida brutalmente ceifada no dia 17 de maio de 95. Seu corpo foi encontrado em sua própria casa por seu marido, José Lapo, um testemunho angustiante da violência que assolava aquela região. Foram golpes de foice que ceifaram sua vida, deixando uma marca monstruosa no coração de José e na memória de todos aqueles que testemunharam aquilo. O abuso sexual que seguiu foi um insulto cruel à memória e a prova perversa da mente distorcida daqueles dois assassinos. Naquele momento, movido por uma sede de justiça, José armou-se e se embreou na mata atrás dos irmãos, que sumiram sem deixar rastros. O que aconteceu em seguida foi que o prefeito de Sumidouro pediu ajuda ao então secretário de Segurança Pública do Rio. Na época, o governador Marcelo de Alencar, então, deu uma ordem de que o Batalhão de Operações Especiais, o BOP, viesse para Friburgo. O temido Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar entrava no jogo, uma esperança para os moradores de Nova Friburgo e dos municípios adjacentes. Afinal de contas, o esquadrão de elite da Polícia Militar estava chegando para salvar todos aqueles que restaram, todos aqueles que ali viviam. Enquanto essa movimentação toda acontecia, quase que mais uma jovem vira estatística. Márcia de Melo, uma menina que só não morreu porque tinha em casa um revólver 38, deixado possivelmente por um dos familiares. Ela ouviu o barulho, que era proveniente dos irmãos Oliveira, atirou contra a porta. Os dois partiram em parada, não deixando para trás nem mesmo o suposto rastro do sangue do ferimento. Praticamente nem sei atirar mesmo muito bem, mas na hora da necessidade, não é que a gente acha que vai acertar, mas deu um tiro e ele vai correr. No dia 27 de julho, mais um assassinato. Dessa vez era Iria Moraes Ornelas, de 67 anos, no distrito de Banquete, em Bom Jardim. Dessa vez, a vítima foi enforcada com sua própria saia na cozinha de casa. Os peritos do Instituto Médico Legal atestaram, mais uma vez, a prática de violência sexual contra Iria. O último ataque deles, Maria Dorcinélia Falta. Essa estava grávida quando eles invadiram a casa dela. Foram para cima dela, o filho de 9 anos tentou ajudar, mataram a criança a pauladas, levaram Maria para o mato, amarraram. Ela foi morta a pauladas, mais uma vítima estuprada. E a violência desse ato foi tão grande que, segundo relatos da polícia na época, o feto estava exposto. Isso foi um estopim. Às vezes até evisceração, ou seja, abrir o ventre e retirar as vísceras, como foi o caso com uma determinada senhora grávida, em que até o feto ficou exposto. Até aquele momento, o destacamento
do BOPE na região contava com cerca de 12 a 15 policiais. E eles estavam acostumados a agir em região de favela, mas existia um grupo de mateiros. Chegaram cerca de 300 outros homens naquele final de 1995 após isso para compor a tropa. A caçada, que chegou no seu desfecho no dia 16 de dezembro de 1995, contou com aproximadamente 300 homens da Polícia Militar. Contando com os voluntários, dizem que foram mais de 700 pessoas envolvidas na captura dos necrófilos. Segundo o ex-comandante do BOPE, o Coronel Príncipe, a ordem do secretário de Segurança foi destacar todo o BOPE para Nova Friburgo. Segundo ele, esta operação serviu para reestruturar o BOPE logisticamente, possibilitando a compra de outras viaturas, porque, segundo ele, as viaturas do BOPE naquele momento não eram caracterizadas adequadamente para operar naquelas circunstâncias. A população naquele momento dizia: vocês jamais vão prender o Ibrahim, Henrique, porque eles viram macaco quando vocês passam, eles são o diabo. Todo este misticismo, toda essa história macabra de terror e sangue foi o enredo que serviu de palco para o filme Macabro, do diretor Marcos Prato. Naquele momento, as patrulhas começaram então a diminuir o espaço entre eles e foram chegando cada vez mais perto dos lugares onde Ibrahim e Henrique se alojaram. Eles faziam alguns fogões de pedra com buracos no chão e ali faziam seus alimentos, faziam algum tipo de fogueira para onde a fumaça não fosse vista. A maioria de seus crimes tinha algo peculiar. Eles não atacavam de madrugada nem de manhã, eram sempre por volta de 16 a 17 horas da tarde. Esse era o modo operante. Não utilizavam armas de fogo porque não sabiam manusear. Houveram relatos que eles invadiram casas de pessoas que tiveram a possibilidade de pegar armas de fogo e não o fizeram. No dia 16 de dezembro, César de Araújo Pinto, morador da região lá de Vale dos Andorinhas, viu Ibrahim e avisou então o ex-comandante do BOPE, que foi até o local. E lá chegando em um determinado barranco, notaram algumas pegadas na lama. O comandante Príncipe subiu aquela elevação e no horizonte avistou a figura de um homem com as características de um dos assassinos. Porém, havia relatos que Henrique havia sido ferido a golpes de tesoura ao tentar invadir um sítio, só que quilômetros dali. Então foi difícil de acreditar que Ibrahim teria andado toda aquela distância em uma noite, isso por volta das 4 horas da tarde. Então, o comandante Príncipe, naquele momento, chama Ibrahim pelo nome. Ele se vira e parte em direção a César com um pequeno pedaço de pau nas mãos. Eles vieram a esse mundo como seres primitivos e ainda não foram capazes de qualquer evolução. O comandante do BOPE, então, desferiu 5 tiros contra Ibrahim. Inicialmente 2 na perna, que não foram suficientes para cessar o ataque, sendo necessário mais alguns disparos. Porém, naquele momento ele conseguiu fugir pela mata, mas seu corpo foi encontrado algumas horas depois. Ibrahim tinha 19 anos e, segundo as notícias da época, no seu corpo havia uma calcinha feminina que estava completamente depilada. Quando eles foram presos, eles usavam as roupas íntimas das vítimas. Essa é uma outra característica de serial killer. Em geral, o serial killer leva alguma lembrança da vítima. O comportamento de Ibrahim era digno de um animal selvagem, declarou o capitão Storani do BOPE. Dizia que ele fugia com agilidade, que ele corria parecendo um bicho, galopando igual um cavalo, igual um animal, sobre seus membros superiores e inferiores. No dia 17 de julho de 1996, Henrique se entregou, pelo medo de ser morto pelos moradores. Dizem que ele estava escondido a uma fazenda ali próximo e pediu para uma pessoa que cuidava das terras chamar a promotora do caso, por conta de toda aquela tensão que ainda permanecia entre a população. Elizabeth, a promotora, o buscou, levando para o gabinete. No dia 1º de setembro de 2000, Henrique foi condenado por um júri popular a cumprir 34 anos de prisão. Aos 6 anos, Henrique foi libertado, mas acabou se envolvendo com traficantes, revela a Prado. Ao sair, tentou entrar na prisão com drogas e foi detido novamente. Condenado a 7 anos, agora ele cumpre pena em Maricá. A brutalidade dos crimes chamou a atenção de um cineasta
que em 2019, como disse, decidiu lançar a história dos irmãos Necrófilo em um thriller policial. No roteiro de Lucas Paraíso e Rita Glória Culo, Ibrahim Henrique foram renomeados como Inácio e Matias Ferreira. A ideia de filmar esse filme, nomeado como Macabro, surgiu em 2011 durante uma conversa com o ex-capitão do BOPE, Rodrigo Pimentel. Os próprios agentes do BOPE acreditavam que esses garotos estavam possuídos pelo demônio ou que seu pai tinha algum tipo de pacto com o diabo, revela Marcos Prado. Por essa razão, eles alegavam que os irmãos possuíam algum tipo de resquício sobrenatural. Em um dia, eles surgiam no lugar e em menos de 24 horas estavam em outro 40 quilômetros depois. A ação do BOPE foi dividida em 4 etapas, sendo a primeira realizada por 12 homens e a última com todo o efetivo do batalhão, contou Paulo Storani, subcomandante da terceira fase, que passou aproximadamente um mês lá na região onde ele nasceu e se tornou policial. Entre as medidas adotadas, o BOPE então mapeou todas aquelas trilhas daquela região, entrevistou parentes, familiares dos irmãos e até uma psicóloga da PM que elaborou um perfil de Ibrahim e Henrique. Sabíamos que mais cedo ou mais tarde iríamos capturá-lo. Era apenas uma questão de tempo, relembra a história. Foi oferecida uma recompensa para a captura de Henrique e Ibrahim de R$5.000, naquela época era bastante dinheiro. Houveram várias oportunidades de captura dos irmãos, porém aconteciam várias suspeitas infundadas, vários trotes. Diziam que ele foi visto no Rio Grande do Sul, no Nordeste, diziam que eles foram vistos com biruca, o que dificultava muito o trabalho da polícia. Essa é considerada a operação de maior duração do Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro, o BOPE. Se você gostou do vídeo, compartilhe, dê o like. Voltamos em breve.